aí, pessoal que tá ligado aqui nas redes sociais, no site e no YouTube do Lance. Hoje a gente tem uma entrevista muito especial, principalmente pra galerinha lá, nascida aí no início dos anos 2000, que pode ter tido sua juventude assim muito conduzida por eles. E eu não vou anunciar a novidade antes, porque eu quero deixar pra ele, Bolívia, falar qual é a novidade que ele veio contar pra gente agora. E aí, Bolívia, tudo Tudo bem, bem? Fernanda? Eu tô bem, e você? Tô ansiosa aqui, empolgada para que quem tá em casa receba a notícia que você tem para dizer. Eu vou deixar para você falar o que que você tem de tão importante para anunciar pra gente hoje. Olha, se essa geração que você falou que faz parte, que cresceu vendo Desimpedidos e tudo mais, a boa notícia é que o Desimpedidos vai voltar a ter uma carinha bem parecida com a que ele tinha mais lá no começo, né? Então eu tô voltando para o Desimpedidos, o Chico também. A gente vai começar a fazer o canal juntos. Temos os resgates dos formatos que o pessoal pede muito para voltar e também ideias novas. E vamos ver no que dá. A gente está muito feliz, muito empolgado de poder fazer a parada de novo, com a liberdade que a gente sempre teve, e agora numa nova fase, né? Então, pra mim, né, eu sou nascida em 2004, então alguns programas ali do Desimpedidos eram a minha novela, assim. Eu tinha horário pra esperar para o vídeo sair. E aí eu queria saber o que que Muito te legal. conquistou, assim, nessa nova fase, o que que te fez voltar e abraçar de novo o projeto. Qual que é o diferencial, ao mesmo tempo o velho novo, né, que vocês estão trazendo agora? Na verdade, o que seduziu foi poder trabalhar de novo com pessoas que eu gosto muito e que eu me identifico muito profissionalmente, também no lado pessoal, que a gente se dá super bem, e gente que fez parte também dessa história lá atrás, né, 10, 12 anos atrás. Então, quando o Maurício Terra, que é o nosso diretor, me ligou falando que o André Barros tinha comprado a NWB de volta, que queria dar uma sobrevida para os Desimpedidos, voltando a conversar e a falar com conteúdo mais parecido com o que a gente fazia no começo, com esse tipo de abordagem, né, mas com total liberdade para criar e fazer coisas novas, e viajar, e fazer uma cobertura da Copa do Mundo diferente, e conversar com os jogadores. Enfim, a gente tem uma, uma folha em branco hoje, no sentido de ter um canal com essa história e de poder reformular esse canal do jeito que a gente acredita que seja legal. Então isso é uma coisa que seduz bastante e então a gente está voltando numa fase muito mais leve e tem tudo para dar certo, porque a gente está muito feliz e eu acho que tem uma galera que vai curtir, né? Principalmente vocês que cresceram assistindo essa novelinha desgraçada que é Desimpedidos. E assim, eu acho que até para as novas gerações aí que estão cada vez crescendo mais conectadas em rede social, né? Que ano para voltar com esse projeto? Porque eu acho que nesse ano de Copa do Mundo, né? É a oportunidade perfeita onde vai estar todo mundo querendo saber mais ainda sobre esporte, mais conectado ainda com os criadores que já estão dentro desse universo. E aí, quais são as expectativas que vocês têm em relação ao fato desse ano ser um ano de Copa do Mundo? Um ano que tem tanta oportunidade, tanta janela aberta para a criação de conteúdo. É uma Copa que vai acontecer em 3 países diferentes na primeira fase. E a logística dessa Copa é um pouco complicada, né? Para você viajar, mesmo dentro dos Estados Unidos, são distâncias muito longas, se for de uma costa até a outra, Canadá, México. Então você vai ter que fazer um plano de Copa do Mundo que tenha uma personalidade própria. E a primeira missão que a gente tem no canal é resgatar essa identidade dos Desimpedidos, que ela sempre existiu e a partir de dado momento ela foi se dissipando, indo para outros lados. Tanto é que eu saí do canal porque não tinha mais muito a ver com o conteúdo que eu gosto de fazer. E agora a proposta é exatamente essa, da gente poder fazer o que a gente acha legal. E Copa do Mundo é um evento, é o maior evento de futebol da Terra, então não tem como a gente ficar de fora, e a gente já tem um projeto muito legal
para a Copa do Mundo, que eu já estou empolgado para isso. Se eu pudesse viajar amanhã, eu já viajaria. E aí, falando um pouco mais sobre você, assim, eu queria saber se... deve ser a pergunta que você mais escuta na sua vida, né? Que é sobre toda a questão aí da máscara, de esconder sua identidade. Nessa nova fase, tem pretensão de seguir um novo caminho, nesse sentido de revelar mais o seu rosto, aparecer mais de outras formas? Ou você quer seguir no padrão que você sempre seguiu e essa é a fórmula de sucesso para você? Olha, se ainda existisse a G Magazine, eu talvez pensaria em me revelar. Mas como não tem mais a revista, eu acho que eu prefiro preservar a minha identidade. Na verdade, eu não tenho esse desejo. Eu acho que para mim a brincadeira aqui no futebol só faz sentido se for com a máscara. Eu entendo que as pessoas falam, pô, 2026 tem um maluco que tá de máscara ainda no YouTube, mas eu acho que esse é o lance, né? Eu acho que para mim é isso que faz sentido. Não tenho vontade de fazer uma coisa diferente disso indo para frente da câmera. Eu gosto muito de trabalhar nos bastidores, eu gosto muito de fazer pesquisa, eu gosto muito de parar para ter ideias. Quando chega ao pedido do comercial, ó, tem essa marca, vamos pensar em ideias, né? Eu também já trabalhei em agência de publicidade, ou seja, eu sou um cara da criação, eu sou um cara do conteúdo e é o que eu gosto de fazer. Então eu não tenho pretensão de ir para frente da câmera, que aí mudaria muito a minha função na parada, e eu gosto de fazer o que eu faço. E para mim só faz sentido essa grande brincadeira se for desse jeito. Muito legal, e eu acho que assim, nesse universo que a gente tá, onde nas redes sociais todo mundo acha que é dono da vida de todo mundo, né? Você ter sua identidade um pouco mais preservada te dá mais tranquilidade, né, para trabalhar, para ter seus processos criativos com mais calma, ser menos assediado nos lugares, né? Acho que isso... Tem gente que, na verdade, assim, todo mundo gostaria disso, né? As pessoas hoje em dia têm vontade de expor as suas vidas e que quanto mais gente vendo e opinando sobre a vida delas, melhor. No meu caso, isso não me seduz nem um pouco. Então, não é só por causa disso, mas é uma das coisas que não me faz falta nenhuma e eu acho ótimo, na verdade. A Hannah Montana, depois que tirou a peruca, deu tudo errado. Acabou a série, nunca mais voltou, então fica aí que tá dando certo. Tá E vamos vendo, falar um Fernanda? pouquinho de Não é? futebol? Bora? Podemos? Quero opiniões. Sim. Primeiro vamos falar de... Vamos falar primeiro de Copa do Mundo, né? Que a gente já entrou nessa onda aí. Queria saber quais são suas expectativas para o Brasil. O que você acha? Eu, particularmente, não tô muito positiva não, tá? Eu acho que a gente não chega muito longe esse ano. Mas o que você acha? Me conta aí. Eu assim, você, Fernanda, não viu o Brasil ser campeão. Você nasceu em 2004. Então o Brasil foi campeão em 2002. Ou seja, você vem desse mar de desesperança que passa 4 anos e a gente não vê uma melhora assim de perspectiva. Pode acontecer do Brasil ir longe, lógico que pode. Futebol é foda, né? Pode acontecer de tudo. Mas a gente perdeu muito tempo no processo de treinador, a gente perdeu muito tempo em vários processos, problemas na CBF, enfim, eu acho que o Ancelotti deu um peso que a seleção estava precisando em questão de nome, já que não tem um grande líder em campo que faça diferença, como em outros tempos, que a gente tinha uns 4 ou 5 que podia acabar com o jogo a qualquer hora. E a seleção ganhou um peso a mais com o Ancelotti, e eu acho que está tentando formar um time, uma equipe, antes de ser como se fosse um apanhado de grandes estrelas, ele está primeiro querendo formar um time, né? Depende muito do que vai acontecer nesses amistosos para a gente tentar medir. Eu acho que depois de França e Croácia a gente vai saber se a gente cai nas oitavas, nas quartas. E assim, Mas enfim. Em relação aos amistosos que vão ter Desculpa, agora... desculpa, tá com um delayzinho, por isso que parece que eu te interrompi, mas é que eu já Não, tinha falado. imagina, fica tranquilo. Em relação aos amistosos, eu tenho uma dúvida para você. Você acha que ainda dá tempo de alguém que nunca foi convocado voltar às convocações? Por que eu pergunto? Alguns nomes estão surgindo com tudo agora, assim. O Gabriel Jesus, né, que engrenou de novo no Arsenal.
O Ryan, que tá jogando pra caramba. Eu, particularmente, eu achei que ele ia demorar muito mais a engrenar, tá? No primeiro jogo ele já deu assistência, no segundo já fez gol e assim, jogo após jogo ele tá... Então, o assédio por ele na seleção tá crescendo muito. O Gabriel Jesus agora voltou a circular o nome dele. E tem alguns outros nomes. O Endrick nunca foi convocado também, né? E aí agora que ele saiu do Real, conseguiu espaço, conseguiu minutagem, tá jogando pra caramba. Você acha que ainda dá tempo de alguém que nunca jogou com o Ancelotti ainda entrar nesse ciclo de Copa do Mundo ou já fechou? Eu acho que por ter posições ainda que não tem nomes definidos, porque em outros tempos, a essa altura, a gente já sabia quase que a lista inteira, a gente ficava ali em dúvida entre uma posição ou outra. E agora a gente não sabe, né? Só no ataque já tem muita opção. Tem o Cunha, o João Pedro, o, o Ryan, tem o Hendrick, aí tem o Richarlison, o Jesus, que estão sempre ali, né? Tem muita gente. Então, assim, nas laterais a gente não sabe quem são os quatro laterais que vão, né? Pode de repente um lateral entrar, pode de repente um meio ali, Breno Bidon, que ele foi observar, pode de repente ser convocado. Eu acho mais difícil o Ancelotti apostar tanto em molecada como Ryan, Bidon, a essa altura. Talvez ele vá levar uma galera mais nova, claro, pode ser o João Pedro, pode ser o Estevão, mas eu não sei se ele vai encher o time de repente de caras novas com essa molecada para uma Copa do Mundo. Acho que ele gosta também de jogadores mais experientes que tem mais casca na seleção, né? Mas com certeza tem muita vaga aberta ainda. Aí, falando de seleção, já que você puxou o gancho do Bidon, duas coisinhas sobre Corinthians e seleção. A primeira, realmente está muito em cima, né? Mas a gente viu aí o Paulo Henrique ter a oportunidade de ser convocado, né? Jogando bem pelo Vasco. E o Vitinho também, que teve passagem jogando bem pelo Botafogo. Você acha que o Bidon merece essa convocação? Você acha que ainda dá tempo de, tipo, não vai pra Copa, mas eu vou convocar só pra ele ter aquela questão de, foi reconhecido, entrou no trabalho, né? Ou você acha que agora realmente o foco tem que ser Copa do Mundo e deixa para próximo ciclo aí de Copa América, o que vier depois da Copa? Tem gente que acha que se tem jogador que tem aquele perfil que você fala, esse cara vai ser um jogador de seleção, é inevitável pela qualidade dele. O Parreira fez, por exemplo, isso com o Ronaldo, levou ele em 94 para não usar ele, mas para ele já acostumando com o grupo. Eu não sei se o Ancelotti vai gastar cartucho com gente que ele sabe que ele não vai usar. Por mais que seja para preparar o moleque, ou que você veja um grande futuro no moleque, eu acho que pelo pouco tempo que ele tem à frente da seleção, ele tem que ser mais assertivo nas escolhas dele. Então eu não sei se ele é um cara de grandes surpresas assim. Eu acho que nesse sentido ele é um pouco mais pragmático. Eu acho que tem vaga ainda. Eu acho que tem muito moleque bom aí despontando, mas não acho, pode estar errado, mas eu não acho que ele vai sair convocando um monte de novidade, ainda mais molecada. Eu acho que ele vai ser mais certeiro nas escolhas dele. Eu acho que pela pouca distância que a gente está da Copa, eu acho que é mais por aí mesmo. E sobre o Hugo Souza, existe esse senso comum, assim, entre torcedores e imprensa, de que ele está indo como terceiro goleiro, muito por ser essa referência nas penalidades, né? Ontem, de novo, ele foi decisivo na classificação do Corinthians no Paulistão, né? Pegou pênalti de novo. E aí eu queria saber, eu estava pensando sobre isso ontem. Você consegue imaginar eu acho que ele vai ser convocado para a Copa do Mundo. Contando com isso, contando que ele seja convocado para a Copa do Mundo, você consegue ver esse cenário onde o Brasil vai para uma disputa de pênaltis, às vezes, sei lá, no oitavas, quartas de final, e ele substitui o goleiro titular para colocar o Hugo só para as disputas? Ou você acha que é muito distante? Eu não consigo entender muito essa história de terceiro goleiro ir por causa de pênalti, porque eu acho, se, por exemplo, o Brasil numa semifinal de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, Brasil e França, vai para os pênaltis, ele vai tirar o Alisson e vai falar, Hugo, entra aí, aquece um minutinho aí e entra nesse jogo e vai lá. Eu não, assim, tudo bem, pode acontecer, já teve técnico que fez isso, mas eu não sei se eu enxergo isso acontecendo. Então essa história de ir só por pênaltis, não, deve ser porque ele considera o Hugo um dos três melhores goleiros no momento. Né? O Hugo não é um goleiro que só pega pênalti. É um cara que faz defesas importantes durante o jogo também. Muita gente prefere falar das falhas que ele tem, que todo goleiro tem, mas é um cara que pega umas bolas impossíveis durante o jogo também.
Então, se ele for, não é só por conta dos pênaltis. Eu acho que eu acredito que ele está buscando um terceiro. Mas a pergunta é, quem que seria o goleiro 2? É o Alisson? O Hugo é terceiro? Quem que é o segundo? O grande dilema tá aí, né? Cara, em certo momento o John tava nessa rotação e de repente ele sumiu, né? O Bento que tá sempre aí, Bento? mas É. assim, também não me passa muita confiança, não. Eu acho que o Hugo, Então, talvez ele, tanto por reconhecer que ele é um grande goleiro, como também por esse projeto de ser um prospecto, né? Ele ainda é novo. Alguém que fique aí para os próximos ciclos, para as próximas competições que venham depois da Copa, como a gente estava falando aí do Bidon, por exemplo, né? sim, exatamente. E falando o último papo aqui sobre convocação, tem alguém jogando no Brasil que você acha que deveria estar nessa convocação para a Copa ou realmente todo mundo que está lá fora? Que tá jogando no Brasil? Boa pergunta. Eu acho que tem vários caras que estão jogando bem aqui que mereciam uma convocação, mas agora acho que pensando em Copa do Mundo, eu não sei, cara. Eu acho que tá muito próximo já, né? Eu acho que a convocação quando vai ser em maio? Quando que é a convocação? Maio, né? Isso. Depois dos amistosos, acho que nos amistosos a gente vai fechar a lista, né? Eu acho que se ele levar alguma novidade, o jogador do Brasil, como por exemplo a gente está falando do Bidon, qual outro jogador além do Bidon está sendo pedido na seleção que joga no Brasil? Então, aqui que está sendo pedido que nunca foi é mais o Bidon, mas os nomes que tem ido é o Danilo, né? O Paquetá que agora está aqui. São mais os jogadores de Flamengo. Alexandro, que ainda acho que existe ali o debate sobre ele na lateral. Na lateral, exato. Até falando a gente tá pedindo Bidu na seleção. Para você ver, as laterais é difícil, cara. Tá as 4 laterais ali. São uma das Não maiores do Brasil. tem Se nenhum cada grande. corintiano pedir, já tá suficiente. Já é uma Exato, mas eu tô multidão falando assim. pedindo já. A gente poderia falar do Pedro se ele tivesse bem, mas o Pedro faz muito tempo que não joga, né? Eu acho que ele perdeu muito espaço, ele já tá atrás de uma galera. Eu acho que a maior disputa vai ser no ataque, por todos esses nomes que a gente tá falando. E é incrível, porque a gente tá falando de disputa no ataque sem ter nenhum centroavante de verdade, né? Vamos ver quantos jogadores mais de lado a gente tem, ó. A gente tem o Vini, o Rodrigo, o João Pedro joga mais centroavante, mas não considero o centroavante clássico que faz pivô. Tal. O Cunha também joga, mas também não acho que ele é esse clássico. Aí tem o Richarlison que se coloca mais. Virou isso, mas também não era, não vem desse lugar. Eu sinto falta de um centroavante. Você pode falar que o Endrick mas também não acho esse Não, centroavante acho que clássico. nenhum deles tem esse perfil Nenhum de deles. referência de De área, né? pivô. É, exato. Eles podem fazer essa função, tem vários que podem fazer. O Rodrigo já fez até em Copa do Mundo essa função, já fez em final de Champions, gol de centroavante, de cabeça, tudo mais, mas não tem nenhum. Então a gente tem uns 10 aí concorrendo a uma vaga e nenhum é mesmo da função de 9, né? Isso acho que é a primeira vez que o Brasil não vai com nenhum centroavante, se eu não me engano. É que também as últimas experiências recentes não foram tão boas, né? Com Não centroavante foram na boas, e você falou do responsabilidade. Jesus, o pessoal já lembra com certo trauma, que não fez nenhum gol na Copa. Pois Então é. também isso pesa para o lado ruim para ele, né? E aí, pra gente fechar aqui, eu queria falar sobre o Corinthians. Queria só saber quais são as suas expectativas pro Corinthians na temporada. Vou trazer alguns cenários aqui, tá? Brigar pra não cair, focar nas Copas, ou focar em buscar uma vaga pela Libertadores, ou você acha que vai ser um campeonato de meio de tabela, assim, aquela 10ª posição De brasileiro, você diz? de brasileiro? Do brasileiro, eu acho que o Corinthians é meio de tabela. Eu acho que não dá para jogar todas as competições com a mesma qualidade nem ritmo. Vai ter que priorizar. A gente sabe que o Dorival prioriza a Copa. O brasileiro, o Corinthians, para mim, é meio de tabela. Também não acho que vai ficar brigando para cair, como já aconteceu aí recentemente. Mas também não acredito que vai ficar entre os 5 primeiros. Nas Copas, o Corinthians se mostrou muito forte. O Dorival tem esse mérito. Eu não sou o maior fã do Dorival,
mas ele tem esse mérito de ter transformado o Corinthians num time muito embaçado em mata-mata. Quando o jogo requer essa força, o Corinthians vira gigante, é o que aconteceu aí. Mas também eu conheço o Corinthians, e pode ser que deite nesse título da Supercopa no começo do ano Então, era e isso que eu daí. ia perguntar. Você acha que mesmo já tendo conquistado a Copa do Brasil ano passado, eles ainda priorizariam as Copas em vez de um desempenho mais sólido no Brasileirão? Porque esse título meio que dá Ah, uma com certeza. afagada na úria do torcedor, né? É, mas eu acho que com certeza essa é a mentalidade. Eu acho que se entre brasileiro e a Libertadores e Copa do Brasil, vai ficar entre Libertadores e Copa do Brasil. O Corinthians tem um retrospecto na Libertadores triste, né? Tirando 2012, que deu alguma coisa errada ali, o Corinthians ganhou, inclusive o Mundial, que quando o Cássio pegou aquela bola do Diego Souza, o mundo saiu completamente do lugar, porque o normal era o Corinthians ter feito, o Alessandro ter feito uma cagada e o Corinthians ser eliminado no Pacaembu. Esse é o normal da história. Desde lá, e depois no ano seguinte, que era para o Corinthians ser bicampeão, e seria, se não tivesse sido roubado pela Marília, passou daí, aí o Corinthians voltou a ser o que é o Corinthians na Libertadores. Então, eu acho que, claro, o foco vai ser a Libertadores, mas vamos ver o tamanho do poder desse time agora na Libertadores, mas com certeza o Dorival vai continuar priorizando as Copas. A última, prometo, é que a gente falou aí do rebaixamento, eu já fiquei. E o Santos, hein? Você acha que eles estão nessa esse ano ou não? É só início ruim? Não, eu acho que vai ser um ano difícil de novo para o Santista. Já está sendo, né? Você foi eliminado nas quartas. E daí essa história de contratar o Gabigol para fazer a dupla com o Neymar no papel parece muito legal, mas o Neymar não consegue jogar muitos jogos seguidos, machuca. O Gabigol está um pouco ainda fora de ritmo, né? Ele ainda buscando a melhor forma dele. Difícil. Eu prevejo mais um ano difícil. Eu fiz essa pergunta, inclusive, no Twitter outro dia para a torcida do Santos. E aí, vai ser mais um ano de sofrência? Os caras falaram, pô, só vai. A relação torcida com o presidente, o Marcelo Teixeira, também não tá boa, tá todo mundo cobrando, lógico, depois de uma eliminação dessa, enfim. Vai sofrer o Santista esse ano de novo, não tem jeito não. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado muito da entrevista. Já já vocês vão ficar sabendo dessa novidade maravilhosa. Quando esse vídeo estiver no ar, já vai estar na boca do povo, já vai estar todo mundo aí comemorando esse retorno. Desejo muita sorte, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Garanto a minha audiência lá para ver o programa Voltando às Raízes. Agradeço muito pela entrevista. E fiquem de olho em todas as redes sociais, fiquem de olho no YouTube no Lance e no nosso site, que tá tudo sempre saindo por lá o mais rápido possível para você.